A gente vive num mundo agitado, barulhento, com tantas vozes na nossa cabeça, um mundo de muitas demandas, muitos afazeres, e a gente acaba muitas vezes se afundando. Então, nós temos duas opções, né? Se a gente for olhar do lado negativo dessa rotina que a gente vive, ou se afogar na ansiedade, ou nos isolarmos para não termos acesso a tudo isso. E quando nós praticamos a solitude, nós estamos alinhando o nosso espírito com o espírito de Deus, né? E nesse momento, quando nós estamos nesse alinhamento do nosso espírito com o espírito de Deus, nós silenciamos todas as outras vozes. Nós silenciamos as vontades da carne, nós silenciamos a nossa alma, as nossas emoções, os nossos desejos e nós passamos a ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer e quer nos direcionar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast com Amor Lari, e nós estamos numa temporada muito especial sobre disciplinas espirituais. Nós já falamos sobre oração, sobre leitura da palavra, adoração, sobre jejum, e hoje nós vamos falar de mais uma disciplina, não menos importante, mas muito pouco falada, né? E eu acho que nós devemos discorrer mais sobre esse assunto, que é a solitude, né? Quando nós falamos de solitude, pode remeter à solidão, mas ela é completamente diferente. A solidão é quando a pessoa se isola, vive sozinha. A solitude não, é você saber olhar para o seu interior, né, e se conectar com Deus de uma forma intensa e intencional. Antes da gente se aprofundar um pouco mais aqui nesse assunto, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você conhece que precisa descobrir a solitude e deixe seu feedback nos comentários, que é muito importante para mim. Bom, então vamos lá. A gente vive num mundo agitado, barulhento, com tantas vozes na nossa cabeça, um mundo de muitas demandas, muitos afazeres, e a gente acaba muitas vezes se afundando. Então nós temos duas opções, né? Se a gente for olhar do lado negativo dessa rotina que a gente vive, ou se afogar na ansiedade, ou nos isolarmos para não termos acesso a tudo isso, né? Então essas são as pulgas ou os problemas relacionados a esse mundo cheio de barulhos que nós vivemos, né? Então, em contrapartida a tudo isso, eu quero falar sobre algo, né? Sobre a solitude com vocês e aprofundar nesse assunto, que é um assunto que nos leva a olhar para nós mesmos, para o nosso interior, para o nosso relacionamento com Deus e saber identificar momentos e situações que realmente favorecem esse momento a sós, né? Que nós devemos realmente praticar como uma disciplina espiritual. Deus, ele nos convida, né, para encher o nosso interior da presença dele. Isso é um convite diário. Ele tá ali esperando por nós o tempo todo e nós precisamos responder a isso, né? Nós precisamos agir em relação a isso. Nós precisamos realmente parar, né? Na verdade, o agir nesse caso é parar, né? Parece contraditório, mas exige de nós pararmos. Exige de nós, não, peraí, eu preciso agora desse momento, eu preciso desse tempo para olhar para dentro, para me relacionar mais profundo com Deus e para ouvir a voz dele. Porque muitas vezes, como eu já disse, é tanto barulho, são tantas vozes, são tantas coisas que nós não conseguimos escutar a voz do Espírito Santo nos direcionando. Então eu quero começar falando, né, que eu acredito que nós somos formados por uma tricotomia, nós somos formados por corpo, alma e espírito. E quando nós praticamos a solitude, nós estamos alinhando o nosso espírito com o espírito de Deus, né? Então o nosso corpo é isso aqui, a nossa carne, né, o que nós vemos, a nossa alma são as nossas emoções, são os nossos pensamentos, e o nosso espírito é ele que nos conecta com Deus, né? Então, o nosso espírito alinhado ao Espírito de Deus. É aqui onde nós somos habitação, é aqui onde nós somos trabalhados, é aqui onde nós temos a sensibilidade do Espírito. Então, quando o nosso espírito está alinhado com o Espírito de Deus. E nesse momento, quando nós estamos nesse alinhamento do nosso espírito com o Espírito de Deus, nós silenciamos todas as outras vozes. Nós silenciamos as vontades da carne, nós silenciamos a nossa alma, as nossas
nossas emoções, os nossos desejos e nós passamos a ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer e quer nos direcionar. Existe uma técnica muito legal da neurociência, né? Eu fiz uma pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, uma técnica chamada mindfulness, que é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês agora. Ela nos ajuda a chegar nesse lugar de solitude. Né? Então, hoje nós entendemos que existe todo esse agito, todo esse barulho, toda essa situação externa. E o mindfulness, o que que ele é? Ele significa atenção plena. Então, é quando nós paramos tudo ao nosso redor para dar atenção ao presente, aquele momento, aquela situação. Né? Então, isso nos tira de um lugar de ansiedade, né, de preocupação com o futuro ou de sofrer por coisas do passado que nós não podemos mudar, e ele nos leva para esse local aqui e agora, né? Então, quando nós praticamos esse mindfulness, então significa nós nos desligarmos de todo o resto das circunstâncias externas, das situações que nós não temos controle, que é futuro e passado, e focar no presente, no agora, que é onde nós temos controle. Então, quando nós entramos nesse lugar de atenção plena, nós conseguimos realmente olhar para o nosso interior, porque a gente vai desligando a nossa mente e a gente vai focando naquilo que nós precisamos dar atenção nesse momento, né? Então, agora nós vamos praticar a solitude. Então, sair desse lugar de agito e entrar nesse lugar silencioso, né? Então, esse lugar silencioso nós podemos encontrá-lo em muitos momentos do nosso dia a dia. Nós podemos encontrá-lo lavando uma louça, nós podemos encontrá-lo no carro, nos deslocando para algum lugar, nós podemos encontrá-lo passeando num parque, passeando num lugar externo, onde não há muitas pessoas ali se envolvendo com você, mas realmente você buscando essa solitude, esse lugar para se afastar, para parar, para tirar o foco de toda a agitação e se concentrar no silêncio para buscar essa intensidade com Deus, né? Então eu acho que é uma técnica muito legal. E muitas vezes a gente se pega ansioso com as questões do nosso dia a dia, mas para nós chegarmos a esse lugar de atenção plena, nós precisamos parar, né? Às vezes separar um lugar, estar num lugar em casa, se você, né, se fechar no seu quarto e realmente respirar fundo, entrar naquele lugar de realmente meditar na palavra de Deus e começar a colocar um louvor, preparar um ambiente para você sair das vozes do mundo e entrar para escutar a voz de Deus, né? Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque quando nós entramos nesse lugar de atenção plena, nós condicionamos o nosso cérebro a prestar atenção somente naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Então, nós estamos dando uma atenção especial para aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, né? Então, como eu já disse, a solitude ela não depende da quantidade de pessoas ao nosso redor ou das circunstâncias externas, né? Pois é o estado interior de quem está sempre conectado com Deus. Então, eu acho isso muito interessante, porque significa que o nosso interior ele está conectado. Então, não é as pessoas ao nosso redor, não são as circunstâncias externas, né? Porque agora a gente não está escutando essas vozes, mas é um coração conectado com Deus, para manter a chama acesa, para manter esse relacionamento aceso, e isso nos leva para esse lugar de solitude. Mas nós devemos prestar muita atenção, né? Porque a solitude, ela só é feita de forma eficaz, quando nós entendemos que nós precisamos praticá-la, mas estarmos inseridos no corpo, né? Estarmos inseridos em comunhão, na igreja, em submissão, a serviço do corpo de Cristo. Porque quando você pratica, você tenta viver essa solitude, mas sem estar em comunhão com o corpo de Cristo, aí você entra num isolamento, você entra aí numa questão de solidão e não de solitude. É por isso que a gente pode confundir as coisas, né? Então, como eu já disse, solidão é uma condição negativa e a solitude ela é uma disciplina positiva que nós devemos praticar para nos relacionarmos com Deus de forma intencional. Então, Jesus, ele é uma pessoa, mas quando ele veio como homem, como carne, ele nos ensinou muito sobre isso, sobre nós praticarmos a solitude. Jesus, ele praticava a solitude, né? Então, ele era um homem muito atarefado, né? Ele vivia
andando de um lado para o outro, ensinando, né, sobre a vida com Deus, ensinando princípios, ensinando valores, né, curando os enfermos, realizando milagres. E ele fazia tudo isso, mas você não via ele andando estressado, irritado, ansioso. Por quê? Porque ele cultivava a solitude, ele cultivava um relacionamento com Deus. Jesus, na palavra, fala que várias vezes ele se retirava para ter com o Pai. Isso é nós vivermos a solitude, é nós nos retirarmos desse mundo agitado para ter com o Pai. Então, Jesus, antes de qualquer coisa importante ou que exigisse muito dele, ele se retirava. Então, ele se retirou antes de começar o seu ministério, ele se retirou antes, né, de acontecer ali a crucificação, ele se retirou em alguns determinados momentos na madrugada para orar. Então, Jesus, ele nos ensina a praticar essa solitude. Então, por que que nós achamos que nós não precisamos praticar, né? Se Jesus nos ensina que isso é necessário, então nós devemos praticar, porque dessa forma nós conseguimos lidar com o estresse, com a ansiedade e com todas as coisas que o mundo vem lançando, com todas essas situações agitadas que vêm sobre nós, né? Então, hoje o mal do século é a ansiedade, é a depressão, são as doenças da alma, a síndrome do pânico, são doenças que ocorrem devido à inquietação da nossa alma, né? Então, são tantas informações, são tantas circunstâncias, é tanto barulho, e a nossa alma, ela se agita, e a gente acaba, às vezes, vindo com preocupações excessivas, às vezes com pensamentos negativos, e isso agita, e aí que surgem as doenças da alma. Então, quando nós entendemos a solitude, né, ela vem mesmo de encontro a tudo isso, para nós podermos colocar a nossa alma no lugar dela e nos conectarmos com Deus, né? Então, nós precisamos praticar a solitude. Mas buscar essa solitude, ela é um passo muito importante para também nos auxiliar na resolução dessas doenças, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu tô ansiosa, eu tô depressiva, e infelizmente a gente escuta muitas pessoas, é falta de Deus. Não, não é falta de Deus. Às vezes realmente, né, ela vem como uma doença e nós precisamos de suporte, nós precisamos de ajuda, né? Mas nós precisamos entender também que mesmo que não seja a falta de Deus, que ele pode vir de encontro ao teu coração nesse momento de solitude e te auxiliar nesse processo, né? Então nós devemos sim, isso não significa que você deve deixar de buscar ajuda, né? Assim como eu já enfrentei a ansiedade na minha vida, né? Nós passamos aí por uma pandemia em 2020 e foi algo que veio assolando todo mundo e todo mundo com preocupações excessivas. E, gente, nós somos seres humanos, né? E aí aquelas notícias ruins, notícias negativas, muita gente sofrendo, muita gente morrendo, e a gente vai deixando essas informações entrarem na nossa mente, entrando na nossa vida, até que eu peguei Covid. E a hora que eu peguei Covid, foi pesado para mim. Eu peguei e eu tive as minhas limitações, eu tive as minhas situações difíceis, e eu fui parar no hospital achando que estava se agravando a doença, e na verdade eu estava tendo uma crise de ansiedade, né, e veio bem pesada. Depois disso, desenvolveu a crise de ansiedade em mim, eu tive que lutar contra a ansiedade de forma séria, porque eu comecei a ter todos os dias, no final do dia, né, às vezes se você tá enfrentando isso, já quero te ajudar a identificar se você está precisando mesmo de ajuda com isso, né, e também me trazendo de forma vulnerável, né, porque ser pastora, gente, não me tira desse lugar de ser humana, né, eu sou ser humana e eu sinto, eu penso, eu reajo, né? Então eu lidei com a ansiedade e foi bem difícil. Então eu tive todos os dias, no final, ao entardecer, vinha batendo uma angústia, o coração acelerava, às vezes, né, pensamentos de o que está acontecendo, e aí vem essa aceleração, e tudo isso vai trazendo pensamentos negativos, e até que um dia eu falei, não, eu não aceito mais isso, não quero mais lidar com isso, e eu fui numa psiquiatra, eu fui buscar ajuda de uma profissional capacitada para me orientar, eu precisei de um auxílio medicamentoso, mas nesse período também eu busquei, né, estar aos pés de Jesus, né, e declarando todos os dias, Deus, eu não aceito essa situação, eu não aceito viver ansiosa,
ansiosa, na tua palavra fala que o Senhor já levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas ansiedades. E em Filipenses fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não aceito ansiedade na minha vida. E eu comecei a trazer existência a isso sobre a minha vida. Lógico que eu tive o auxílio do remédio, eu não negligenciei, eu fui prudente, mas nesse período eu busquei me aprofundar até que eu consegui desmamar do remédio e parar de tomá-lo, me libertar disso. E Deus me libertou da ansiedade, eu creio, né? Porque é algo que nós temos que nos colocar nesse lugar também de nos posicionarmos, né? Deus, eu declaro, o Senhor já levou sobre si, e eu posso declarar, porque na palavra fala, já levou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores, então eu comecei a tomar posse. E na palavra também fala, assim como o homem pensa, ele é. Então eu comecei a trazer pensamentos sobre mim. Eu não sou ansiosa, eu sou uma pessoa que coloca sua dependência em Deus, que descansa no Senhor, eu confio na tua palavra, o Senhor está no controle, né? E eu comecei a lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque nós devemos entender que ele não perde o controle. E isso me ajudou a lidar com a ansiedade. Então já fica uma dica para você, se você tem enfrentado. Primeiro, não deixe de buscar ajuda. Nós temos a tendência, muitas vezes, de querer resolver tudo sozinhas, de nos isolarmos, principalmente mulheres, né? Homem também às vezes tem a dificuldade de guardar tudo, de falar menos, mas nós precisamos de ajuda, gente, um dos outros, né? Na palavra fala que nós devemos confessar para sermos curados. Então é importante que você converse com alguém sobre aquilo que você está enfrentando, que você enxerga como uma enfermidade, principalmente se for uma doença da alma, algo relacionado à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico. Converse com alguém sobre isso, aceite ajuda. Para sair desse lugar, nós precisamos de ajuda. Mas é aí que eu quero entrar também nesse ponto, onde a solitude ela pode se tornar solidão. Às vezes a gente quer viver esse relacionamento com Deus, a gente entende que está nessa agitação, a gente se afasta, só que esse afastamento não deve ser um isolamento. O isolamento ele é perigoso. O isolamento afasta as pessoas de nós. O isolamento nos coloca num lugar de vulnerabilidade para coisas negativas, para que realmente os sofismas de Satanás entrem na nossa mente e a gente passa a acreditar às vezes em mentira de que não somos amados, de que não temos suporte, de que não somos acolhidos, e o diabo vem, não, porque você é rejeitado, porque você realmente não presta para nada, e aí ele começa a lançar palavras duras, palavras difíceis que vão jogando a gente para esse lugar de isolamento, o que é muito perigoso, onde nós estamos num lugar realmente de isca, comendo a isca de Satanás, e a gente entra às vezes em lugar de amargura, em lugar de guardar mesmo rancor. Então nós devemos sair desse lugar. Então a solitude não é solidão, não é isolamento. Ela é colocar num lugar de conexão com Deus, que muito pelo contrário, te ajuda a sair desse lugar de vitimismo, te ajuda a sair desse lugar de isolamento, de realmente de você ficar se separando das pessoas, mas coloca você nesse lugar de alinhamento com Deus. E ele nos leva, a solitude nos leva a um lugar tão, tão pleno e tão intenso que a gente também consegue estar melhor para poder ajudar aos outros, porque nós estamos mesmo na nossa plenitude de ser humano, assim como nós devemos estar em conexão plena com Deus, então nós estamos prontos para ajudar o nosso próximo. A solitude ela é diferente de solidão por alguns motivos. Primeiro que a solidão é quando você se afunda, né, no isolamento e nessas coisas que vão te afastando das pessoas, e você não quer estar com as pessoas e isso vai tomando uma proporção muito negativa. Agora a solitude ela te leva para esse lugar de você estar bem consigo mesma, né? É um lugar onde você se relaciona com Deus de uma forma muito maravilhosa e é importante que você separe alguns momentos para isso, né? Então, por exemplo, nós conseguimos entrar nesse estado de solitude com algumas coisas que nos ajudam, por exemplo, de você parar para contemplar o simples, para contemplar o belo, para contemplar um pôr do sol, para ouvir um pássaro cantando, para olhar as flores à sua volta, para reparar na paisagem, fazer uma caminhada, né? Porque às vezes a gente até para, mas a nossa cabeça ela tá tão agitada com tanta coisa. Isso não é a solitude. Não é porque você está sozinha ali que você está praticando a solitude também. Então, nós precisamos parar, entrar nesse lugar, nesse estado, é um estado mesmo, de realmente contemplar as coisas que às vezes Deus faz, as coisas que nós estamos, né,
podendo ver no nosso dia a dia, entrar nesse estado de gratidão, de começar, né, isso tudo nos ajuda a levar nesse lugar de sensibilidade. E aí esse momento de solitude é muito legal porque, além de nos conectar com Deus, nós também temos nesse momento, às vezes, cabeça para resolucionar problemas, resolucionar questões difíceis que às vezes a gente não consegue ver resposta quando nós estamos no meio da agitação. Então, essa solitude nos leva para esse lugar de contemplação que nos faz entender que nós temos esse poder de resolver as coisas quando entendemos que estamos alinhados com Deus nesse lugar de contemplação. Então, e não só isso, não só resolução de problemas, mas também grandes ideias, né? Às vezes é nessa ociosidade que a gente fala, nesses momentos, né? Quantas vezes eu tô nessa vida agitada e a minha cabeça não consegue funcionar e a gente às vezes faz uma viagem em família e a gente sai às vezes para algum resort, para alguma praia, algum lugar e surgem tantas ideias. Por quê? Porque nós nos desconectamos dos barulhos, das coisas externas e a gente consegue entrar para esse lugar de realmente contemplar as coisas que Deus faz, contemplar uma paisagem, contemplar um ambiente, um mar calmo, e isso nos traz ideias, nos faz pensar melhor. Então, esse lugar de solitude, ele traz muitos benefícios, né? E aí, então, eu quero entrar agora numas dicas práticas para que a gente consiga realmente nos levar para esse lugar de solitude. A presença de Deus no nosso interior, o Espírito Santo, ele está sempre ali, aguardando para a gente ter essa conexão com ele. Então, por isso que é importante nós praticarmos essa disciplina espiritual para podermos acessar a ele, né? E então, às vezes, a gente acaba não praticando a solitude, mas a gente pratica a oração, a leitura da palavra. A oração é diferente da solitude, porque na oração nós costumamos falar muito, né? Então a gente fala, a gente ora, a gente coloca as nossas necessidades, os nossos motivos de gratidão. A gente fala com Deus, mas na solitude é nós quietos para escutarmos a Ele. Então a gente acaba esquecendo de praticar essa disciplina espiritual porque já praticamos a oração, já praticamos a leitura da palavra, mas ela é tão importante quanto. Então, por isso que eu quero te dar alguns pontos práticos para você acessar a solitude no seu dia a dia, para que você traga essa disciplina espiritual como um hábito e você vai colher os frutos disso, porque é tão precioso quando a gente consegue se conectar o nosso interior com Deus, com o Espírito Santo, esse tempo de alinhamento, porque a gente volta para o lugar da onde a gente não deveria ter saído, que é para o centro da vontade dele, né? Então, alguns pontos práticos para que você pratique a solitude no seu dia a dia. Primeiro, pratique o silêncio. A gente está tão acostumado a querer falar o tempo todo, né? Fala, porque a gente fala para murmurar, porque a gente fala para questionar, porque a gente fala até querendo ensinar, a gente fala para aconselhar, a gente fala para questionar, mas a gente deve parar, a gente deve silenciar, né? Então, é importante no nosso dia a dia a gente separar um momento para silenciar, né? E começar a praticar isso, porque quando a gente fala muito, a gente se coloca num lugar de não querer aprender, né? Porque a gente está falando muito que a gente não consegue ouvir nem o que as pessoas estão falando, e muito menos o que Deus quer falar. Se a gente está sempre agitado, a gente vai silenciando o espírito quando nós deveríamos dar lugar a ele. Então, praticar o silêncio vai fazer o Espírito Santo, a voz do Espírito, gritar, né, para nós, e nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus e também as pessoas à nossa volta. Além disso, uma coisa importante é que ser aquele que não fala o tempo todo nos faz, às vezes, ter as palavras certas na hora certa. Isso é muito legal, porque às vezes a gente acaba falando tantas coisas indevidas em momentos que não condiz, às vezes a gente acaba falando fora de hora, magoando alguém, né? Então, às vezes, não falar nos faz falar no momento certo, da forma certa. E isso é muito precioso. Isso é uma virtude muito preciosa. Outra coisa que a solitude, ela, né, nós devemos buscar na nossa prática para viver a solitude é abraçar a nossa alma, né? Porque a gente se depara com muitas situações difíceis no nosso dia a dia. A gente se depara com situações onde nós queremos nos irar, onde nós queremos gritar, onde nós queremos mesmo esbravejar, onde a gente quer chorar, onde a gente quer se derramar.
E às vezes, para não enfrentar esse momento difícil, a gente acaba fugindo desse lugar de abraçar a alma. Então a gente acaba seguindo. Só que o seguir pode acarretar lá na frente a tudo isso desmoronar de uma forma brusca e que a gente perde o controle. Por isso que é importante a gente saber abraçar a nossa alma, as nossas emoções, entender o que nós estamos sentindo, dar lugar às emoções, né? Eu já falei sobre isso em algum podcast aqui passado, que as nossas emoções elas precisam ir, vir e ir, né? Então nós devemos abraçá-las, entendê-las, né? E isso nos leva para esse lugar também de solitude, porque quando nós entendemos, nós permitimos sentir esse lugar, essas emoções, e nós colocamos elas aos pés da cruz. Nós permitimos nesse lugar de silêncio colocá-las aos pés da cruz, que é onde nós devemos colocar as nossas emoções agitadas, para que Jesus venha com a solução, para que ele venha com aquilo que ele deseja falar aos nossos corações, para nós lidarmos com essas situações difíceis. Às vezes a gente acha que a gente se percebe afogando no meio dessas situações todas, mas porque nós não estamos silenciando, abraçando, acolhendo as nossas emoções para escutar o que o Espírito quer nos direcionar em relação a elas. Então, abraçar esses maus momentos nos leva aos pés da cruz, e isso é fundamental para nós estarmos nesse lugar de solitude. Outra coisa que eu já disse aqui, mas eu quero reforçar, nós podemos praticar a solitude em vários momentos do nosso dia a dia. Então, aproveite os pequenos momentos onde você está sozinho para praticar a solitude. Seja num trajeto, como eu já disse aqui anteriormente, seja limpando a sua casa, seja às vezes, né, você lavando uma louça, passando uma roupa, né, se for um homem num momento de corrida, num momento de esporte, né, traga esse momento de quietude nesses momentos de afazeres. Nós conseguimos fazer isso, porque às vezes a gente está ali fazendo e a nossa cabeça está viajando. Por que não trazer a nossa consciência, né, o nosso interior para uma conexão com o Espírito Santo, para que ele fale com a gente enquanto nós estamos nesse momento ali de afazeres, né? Então ele tem tanto a nos falar, às vezes tem tantas coisas preciosas que nós podemos nos conectar e ter a revelação quando nós estamos mesmo nesse momento. Você não precisa às vezes buscar um momento a mais, mas nos seus pequenos momentos sozinhos você consegue ter essa conexão com Deus. Só que também isso não exime o fato de você às vezes querer buscar um lugar silencioso. Nós precisamos nos retirar, né? Então, busque um lugar silencioso. Às vezes depois que todo mundo foi dormir, às vezes antes de todo mundo acordar, às vezes quando todo mundo sai, você escolhe permanecer em casa. Escolha momentos também para você estar sozinho nesse momento com Deus. Também é importante. Você pode ter esse momento nos seus afazeres, mas também quando não tem ninguém por perto, quando é só você e ele ali para você se ajoelhar, mas não é para orar, mas para escutar o que o Espírito Santo ele quer falar com você, ele quer se conectar com você, né? E também algo muito legal que nos ajuda a acessar esse lugar de solitude é buscar nos retirarmos mesmo, né? Nós, na igreja, nós temos os nossos encontros com Deus, que é quando nós nos retiramos ali 3 dias para buscar a Ele, né? Às vezes, não precisa ser só um retiro espiritual, mas fazer uma viagem para buscar essa solitude, né? Então, vai para um campo, vai para uma praia, ou, né, vai para um parque, para que você consiga ter esse tempo a sós com Ele, para que você consiga desligar a sua mente dessa agitação, né, do barulho e realmente se conectar com Deus. Gente, essa paz interior é aquela paz que fala em Filipenses, sabe? A paz que excede todo entendimento. Quando nós praticamos essa disciplina espiritual, nós conseguimos acessar a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos leva para um lugar realmente de conexão com Ele, que nos dá sabedoria para lidar com tudo na nossa vida e no nosso dia a dia. Esse lugar de solitude também nos leva para o lugar de dependência de Deus, né? Porque às vezes a gente acaba muito sem perceber entrando num estado de autossuficiência. E a autossuficiência, ela nos afasta do depender de Deus. Então ela vai contra a dependência do Espírito Santo. Então a autossuficiência significa que a gente está fazendo na força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa maneira, e isso é muito perigoso, né? Quando nós devemos realmente
estarmos conectados com Deus e a gente entra nesse lugar de autossuficiência, a gente se desalinha da vontade de Deus. Isso é um risco muito grande. Então, por isso que nós devemos entrar num lugar de dependência. Então, praticar a solitude nos leva para esse lugar de dependência de Deus, de dependência do Espírito Santo. Essa é uma disciplina espiritual muito preciosa, né? Não deixe que ela passe desapercebida no seu dia a dia, assim como a oração, como a leitura da palavra, como o jejum, como a adoração. Ela também é uma disciplina espiritual muito preciosa e muito importante. É uma ferramenta que nos leva mesmo para o centro da vontade de Deus, que nos alinha com Ele e nos faz mesmo estar bem com nós mesmos, ao ponto de nos satisfazermos no nosso relacionamento com Deus, de não deixar dúvidas de que nós realmente estamos alinhados com aquilo que Ele tem para nós, né? Então, pratique essa disciplina espiritual. Crie o hábito de ter a solitude no seu dia a dia. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu espero que você, se você não conhecia sobre isso, se você tinha uma ideia, que eu possa ter mesmo esclarecido as coisas para você a respeito da solitude, lembrando que solitude, mais uma vez, não é solidão, né? Então, se conecte com Deus, entre nesse lugar de intencionalidade, de intensidade, se aprofunde e desfrute do melhor que o Espírito Santo tem para você. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com quem você acha que precisa escutar essa palavra. Uma pessoa que está muito agitada do seu dia a dia, que você percebe que está cheia de afazeres, que não está conseguindo, às vezes, até lidar consigo mesma, ou que está enfrentando uma ansiedade, uma depressão, compartilha com ela. E deixe seu feedback aqui embaixo para mim, que é muito importante. Então, mais uma vez, do meu coração para o seu coração, com amor, Lari.